Olá, tudo bem? Hoje, no projeto Rev Resolve, corrigiremos uma questão de biologia. Questão 120, Enem 2018, Caderno Rosa, segundo dia. Nessa questão que nós estamos vendo aqui, um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito do código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como: nas alternativas aqui abaixo, eu tenho A, trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. B, localização de todos os genes encontrados em um genoma. C, codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. D, conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. E, todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Bom, primeiramente nós temos que explicar o que significa a palavra DNA. Ela é um termo em inglês, é uma sigla em inglês, e ela significa ácido desoxirribonucleico. Se a gente fosse ler em inglês, seria desoxyribonucleic acid. Existe na nossa literatura também essa sigla em português, que seria ADN, mas não é comum de encontrar nos nossos livros. Bom, vamos lá. Esse DNA, na verdade, como vocês podem observar, ele é composto por uma fita. Difícil falar fita quando a gente fala em ácido, porque a gente imagina que isso é um líquido. Mas na verdade ele é ácido porque ele tem uma grande quantidade de hidrogênio na sua forma. Por isso ele tem essa característica ácida. Na verdade o DNA é uma receita de como se deve construir proteína. Ou seja, dentro do DNA eu tenho codificações de aminoácidos, esses aminoácidos colocados em série, como vocês podem observar, codificam uma proteína. Os aminoácidos são únicos, é uma série de aminoácidos próprios, e a recombinação deles formam proteínas diferentes. Essas proteínas, por sua vez, elas vão se integrar e formar todas as características de uma célula, ou seja, vão fazer as paredes, vão se combinar com lipídio, vão se combinar com açúcares e vão fazer as paredes da célula, sua membrana, seu citoplasma. Por consequência, fazendo membrana, fazendo citoplasma, construo uma célula e construo um organismo pluricelular. Portanto, as informações contidas em um DNA são receitas de como construir as proteínas que construirão as células. Explicando o genoma. Na verdade, genoma é toda a quantidade de DNA que existe dentro de uma célula. Ou seja, todos os DNAs que, na verdade, quando espiralados, formam uma estrutura chamada cromossomo. Então, se eu pegar todos os DNAs e ler todos os genes descritos ali e todas as proteínas, eu tenho uma coisa chamada genoma. E isso é para qualquer DNA de qualquer indivíduo. Dentro desse genoma, eu tenho, como já disse, descrito todas as proteínas que podem ser produzidas. Na questão, se decifrou um genoma de cevada. Cevada é um cereal, né, que se constrói algumas coisas, mas o que vocês podem mais estar relacionados é a cerveja. É um cereal e de onde se tira açúcar, tá, que vai construir a cerveja. Esse genoma, então, como vocês estão vendo na ilustração, é, na verdade, a somatória de todas as proteínas descritas em todos os DNAs de uma célula. Bom, falando das trincas, como é que esse DNA está colocado? Na verdade, esse DNA é uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos é feita por uma trinca de bases nitrogenadas, ou seja, nucleotídeos. Esses nucleotídeos têm base, açúcar, fosfato, e quando sequenciados, formam uma trinca de bases que a gente dá o nome de códon. Efetivamente, esse códon vai se transformar em um aminoácido, e esse aminoácido sequenciado monta as proteínas. Na verdade, a gente tem 5 questões, 5 alternativas para isso. E ele está perguntando
o conceito definitivo se está equivocado ou não. Na verdade, a resposta correta é a trinca de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. É essa trinca que vai dar origem ao genoma. Finalizando, na verdade, DNA é informação. Dentro desse DNA eu tenho genoma, que é a quantidade de informação que tem dentro desse ser vivo, ou seja, na célula. E a proteína é a forma pela qual essa informação vai atuar efetivamente. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, dê um like no vídeo e acompanhe os novos vídeos na nossa listagem que a gente vai colocar. Obrigado e bom estudo!